Nós estamos aí, né? Ano 2020, ano do recomeço, se posicionando na vida para recomeçar, né? Então eu coloquei como tema 12 recomeços para uma grande realização. Diga 12 recomeços para uma grande realização, né? Jesus é interessante, ele estabelece uma missão junto a Deus. Antes de descer para a terra, ele já sabia qual era o projeto, né? Ele tinha que salvar um povo que estava totalmente perdido, pronto para uma derrota eterna. E quando Jesus ele vem para a terra, ele vem em carne, em sangue, né? Você conhece toda a história. Ele tem uma mensagem para derramar sobre a terra, porque só ele faria, vamos dizer assim, o papel do Salvador. Mas havia uma necessidade de era o quê? Distribuir essa mensagem, multiplicar essa mensagem, ensinar essa mensagem, colocar, né, para todo mundo o que ele veio fazer, como ela se daria e como terminaria isso. Ou seja, que não era simplesmente uma palavra de um momento, mas era uma palavra que dava direito à vida eterna, mudança completamente de comportamento. A partir dali ele começa a ensinar para que as pessoas tenham essa visão. Então ele ia buscar a restauração e o firmamento do relacionamento dos seres humanos com Deus. Ele ia trazer ou renovar essa condição, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e quando entrou o pecado o homem foi separado de Deus. Mas aí vem Jesus para fazer o quê? Reconciliar o homem com Deus. E o que separava o homem de Deus era o pecado. O pecado é o que separava. Então Jesus veio para dar a condição de nós nos liberarmos do pecado, para nos aproximarmos novamente de Deus. E por isso que ele fala que tem que haver arrependimento ou reconhecimento. Sem reconhecimento não há arrependimento. Se não há arrependimento, o pecado continua lá. Se eu acredito que o que eu estou fazendo não é tão mal, não é tão ruim, então eu vou continuar fazendo, eu vou continuar tendo aquilo como normal. Por isso que ele veio, para que fosse ensinado, para que as pessoas soubessem que isso não é o caminho que Deus espera de nós, mas a valorização da presença de Deus é abandonar todo aquilo que foi deixado como orientação de pecado, para viver uma nova intimidade com Deus. Então, para que isso acontecesse, Jesus estabelece suas primícias de trabalho. Vou colocar 3 simples, eu resumi o máximo para a gente não ficar tanto tempo. A primeira seria ser um exemplo para as pessoas. A segunda premissa, seria encontrar as pessoas para receberem o treinamento. Ele tinha que achar as pessoas certas para dar o treinamento. E a terceira seria treinar essa equipe para alcançar muitas vidas, formando os novos líderes. Então, com essas 3 situações, ele já mais ou menos se programa para fazer alguma coisa muito grande. E uma visão importante para quem deseja realizar um trabalho tão sério é a escolha das pessoas certas. Quando você escolhe as pessoas erradas, elas descredenciam, descaracterizam e começam a criar situações que não são as reais. E aí você começa a ter dificuldade. Então ele precisava das pessoas certas. As pessoas certas não queria dizer as pessoas mais ricas, também não queria dizer as pessoas mais cultas, também não queria dizer os mais pobres, também não queria dizer qualquer outro tipo de pessoa nesse sentido. Mas ele estava querendo procurar e estabelecer ali pessoas que tivessem uma posição na região, ou seja, fossem conhecidas, pudessem ser referência, pudessem fazer alguma coisa e as pessoas saberem. Conhecia como ele era, conheço como ele é. Até quando fala do gadareno, o gadareno quer seguir Jesus. Jesus fala o quê? Não, você vai testemunhar para a sua família, para o seu povo aqui, para a sua região, o que aconteceu. Porque se levasse esse gadareno para uma outra cidade, não ia adiantar nada, porque ia chegar lá e ia falar assim: sabe, esse gadareno, ele foi um cara muito mau, muito duro. É mesmo, puxa vida. Mas ninguém ia saber. Agora, aqueles que moravam ali perto e que via ele quebrando correntes, que via ele quebrando coisas, batendo em pessoas, andando sem roupa e fazendo outras coisas, quando olhavam para ele, falavam: meu, aquele é o gadareno, aquele sujeito assim. Então, uma referência, ele precisava de pessoas que tivessem esse tipo de comportamento, pessoas que fossem ensináveis, pessoas que se tornassem influenciadoras por onde passassem. Então tem algumas características que seriam importantes, mas que não estavam colocadas, vamos dizer assim, num diploma.
que não estava colocado lá, de repente, da Torá. Não estava colocado, não, eram pessoas que tinham algumas características que precisariam ser tratadas, mas que seriam usadas e fariam grande diferença. Por isso Jesus escolheu 12 homens simples, mas de influência na região, ou pelo seu trabalho, ou por conhecimento das pessoas, ou ligado a alguma família, e ele convidou a andar com ele, chamou eles para andar com ele, mostrando a eles todo o projeto de Deus ali na terra, deixando o passado para trás, estabelecendo um futuro debaixo dessa nova ordenança. Ele pegou lá aqueles 12 para andar com ele, para mudar primeiro as características deles. Ali, como posso dizer, começaria um recomeço. Pescador Pedro, o outro cobrador de impostos, o outro prestava outro tipo de serviço, tinha lá 12 formas diferentes, e de repente ele pega essas pessoas e vai tirar deles, vai não apagar, mas cercear, separar deles o passado, para começar ou recomeçar a vida deles espiritual, começar de uma forma diferente. Então o projeto do céu na vida deles tinha uma realização e uma razão. E aí em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12, para resumir, olha o que ele fala: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que foi o que o traiu. E descendo com ele, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Vinha toda essa multidão e eram curados. Aqui a gente começa a perceber algo muito especial. Essa leitura nos mostra que a escolha dos 12 não foi por falta de opção. Jesus não falou assim, passou e encontrou aquele lá, esse aqui vai ser um dos 12, esse aqui também vai ser um dos 12, aquele ali, vamos procurar mais para ver se acha mais um. Não foi assim. Havia uma multidão de pessoas que estavam no lugar, e Jesus tomou uma atitude. A primeira atitude que ele tomou foi orar. Ele foi orar. Mas eu disse para você aqui que o primeiro comportamento dele, quando ele localizou as pessoas, seria ser um exemplo para essas pessoas. As pessoas que olhassem para Jesus precisavam olhar para ele e ver nele a representação de Deus ou do projeto de Deus. Jesus começa seu ministério cumprindo princípios de Deus. Você reparou que a primeira coisa que Jesus faz é ir até João Batista e ser o quê? Batizado. João ficou assustado quando viu Jesus. Falou assim, não, eu não sou digno nem de tirar a sua sandália. Ele falou assim, faz o que eu estou falando, deixa desse jeito. O que ele estava fazendo? Mostrando que princípios de Deus não são escolhas nossas, não são prerrogativa, você é pecador, você é isso, você é aquilo. É para todos. Princípios de Deus é para todas as pessoas, desde do maior ao menor, desde aquele que se converteu há 100 anos atrás, para aquele que está se convertendo hoje, nesse culto, nessa hora. Não importa. Ele estava mostrando isso, né? Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele também tinha necessidade como homem, fisicamente falando, para realizar o projeto de Deus. Ele tinha que receber sobre a sua vida a manifestação do Espírito de Deus. Por isso, ali naquele momento, ele também desceu sobre ele aquela pomba. A palavra de Deus lá, Deus falou de uma forma clara, eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. Aí veio o Espírito Santo, desceu sobre ele. Houve uma manifestação para que ele fosse cheio do Espírito. E nesse período, ele jejuou quantos dias? 40 dias. Poxa, ele já sabia o que ia fazer. Ele já tinha sido batizado. O Espírito Santo já tinha descido sobre ele. Mas ele foi jejuar. Por quê? Porque quando você vai fazer uma obra espiritual, não existe melhor ou pior. Existe aquele que obedece e aquele que não obedece. É diferente.
Quando você entende o que Deus fala na Bíblia, você tem duas opções: obedecer ou não obedecer, fazer ou não fazer, estar ou não estar, ser ou não ser. Não existe a terceira ou a quarta hipótese. Então ele foi. Aqui em Lucas 4 fala assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome, e disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também Jesus e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardam e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele só teve essa capacidade de resistir ao diabo porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Ele orou, jejuou, ficou lá os 40 dias, né? Estava debaixo de princípios e foi respondendo não na força, não na sabedoria humana, mas usando exatamente a palavra. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois a outra resposta dele foi: disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E na terceira ele fala: disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. As três respostas dele para o diabo, nenhuma delas foi assim: e eu acho, eu penso, quem sabe, todavia, entretanto. Não. As três respostas dele foi em cima da palavra de Deus. Se você quer vencer, então você pode usando a palavra de Deus. É isso que ele mostrou para todos eles. A primeira seria ser um exemplo para as pessoas. Antes, no quarto aqui, antes de Jesus pedir algo para os discípulos, ele próprio mostrou que humanamente era possível. Ele mostrou. Ele não dava assim: vai lá você e expulsa o demônio, vai lá você e cura, vai lá você e faz isso. Não. Ele ensinou primeiro com o seu comportamento. Olha o que ele fala: Jesus estava sempre disposto a mostrar para seus apóstolos como deveriam proceder, tanto comportamento pessoal e espiritual, como tratamento das pessoas, até com os demônios. Ele sabia como lidar até com Satanás. Ele não tinha dúvida. Jesus fazia milagres na frente dos apóstolos. Jesus vai à boda de Caná, né, e transforma a água em vinho. E ainda mais, quando Pedro aparece lá dizendo, ele vai lá, está o barco de Pedro, ele está lavando lá a rede, e ele fala: empresta aí o barco, né? E aí Pedro só fica olhando, ouve a preleção dele lá, a ministração, e aí no final Jesus fala o quê? Vai lá no fundo, joga novamente a sua rede. E Pedro fala o que para ele? Ficamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas debaixo da sua palavra nós vamos fazer isso. Quando Pedro volta, o barco está lotado de peixes. Mas ele pescou a noite inteira e não apanhou nada. Em poucas horas ele vai, lança a rede, pega e traz de volta. Se nós começarmos a entender isso, a gente vai entender que se nós simples e tão somente seguirmos o exemplo de Jesus, a vitória já está determinada para a gente. Só seguir o exemplo dele. Então a primeira coisa que ele fez, antes de levantar os seus apóstolos, ele mostrou com a vida dele como era ser correto, como era ser de Deus, como era andar no caminho. Aí a segunda seria encontrar as pessoas certas para receberem o treinamento, para ele dar andamento. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então ele foi para o monte orar, deixou todo mundo lá,
se retirou para orar. A maioria de nós, quando procuramos alguém, esquecemos de um detalhe tão importante: Deus enxerga aonde nós não enxergamos. Ele vai até a divisão da alma e do espírito. Se alguém estiver mentindo, eu olho, vejo uma pessoa bem vestida, uma pessoa legal, mas não consigo saber o que está na cabeça dele, o que ele está pensando. Mas o Espírito de Deus tem essa capacidade. E aí o que acontece? Quando eu preciso resolver problemas, se eu primeiro orasse para depois tomar atitudes, provavelmente meus erros seriam mínimos, talvez nenhum. Mas quando eu olho e procuro a minha sabedoria humana para resolver as coisas, é quando as coisas dão errado. Jesus sabia, tinha um grupo de pessoas lá. Ele fala assim que tinha muitas pessoas ali, né? E ele ia escolher. Só que qual daqueles? Vamos falar que tivesse lá 500. Qual daqueles 500? Ele tinha que separar 12, que é o número de governo de Deus. Tinha que separar 12. E aí, como é que ele ia fazer? Dos 500, vai pela estatura? Vai pela cultura? Vai para... Deus é poderoso. Ele vai orar para que o Senhor desse a ele cada nome, né? Cada nome. Deus enxerga o que não enxergamos, conhece as pessoas do profundo. Por isso Jesus, para escolher seus 12 discípulos, passou a noite em oração. Precisamos ter graça para podermos confiar em Deus. Para fazer o quê? Confiar em Deus. Porque muita gente fala assim: tá, eu vou orar e vou ficar esperando. Quer dizer que agora tudo que eu fizer eu vou ter que falar com Deus? Tudo que eu fizer agora eu vou ter que orar a Deus? Tudo? Irmão, se for possível, tudo. Se for possível, tudo. Por quê? Porque a margem de erro sua vai diminuir pelo menos em, vamos falar, 98%. Se você conseguir falar com Deus, acompanhar aquilo que Deus está falando com você, a margem de erro vai ser muito menor. Você vai conseguir atingir os seus objetivos. Seu projeto tem a chance de dar certo. Quantas vezes a gente viu pessoas fazendo sociedade na igreja, irmãos crentes fazendo sociedade, e aí você vai lá e pergunta assim: você orou? E aí a pessoa fala assim: não, é irmão. Passa um tempo e dá tudo errado. Aí perdem amizade, um vai embora da igreja, às vezes vai os dois. Já aconteceu isso várias vezes. Vão embora os dois. Não, eu não fico mais nessa igreja. O outro também: eu não fico mais nessa igreja. Aí a gente olha e dá risada, fala: o que a igreja tem a ver com o comportamento deles? Né? Os dois que começam a tomar atitudes erradas, que não oram, que não se propõem a entender o que Deus tem, e depois que dá tudo errado, a culpa é das paredes, a culpa é da cadeira, do balcão lá da cantina, porque na verdade eles fizeram do jeito que eles acreditaram. Então nós precisamos entender esse mistério. Há coisas que Deus sabe que nós não sabemos. Ele penetra a divisão da alma e do espírito, Ele revela, e é coisa muito mais certa. Jesus era de Deus, cheio do Espírito Santo, mas passou a noite inteira fazendo o quê? Mas ele não era o Filho de Deus? Ele não era escolhido? Para que ele tinha que orar? Para que ele tinha que orar então, irmão? Ele já era de Deus, ele estava na terra, e quando veio para a terra, ele assumiu a forma humana. E quando ele assumiu a forma humana, ele tinha as mesmas dificuldades que você tem, os mesmos problemas que você tem. Você tem fome? Alguém aqui tem fome? Você tem vontade de fazer xixi? É a mesma coisa, ele tinha vontade de fazer xixi também. Ele estava em forma humana. Por isso ele estava aqui na terra. Por isso é que ele se batizou. Por isso é que ele recebeu o Espírito Santo. Por isso é que ele orava. Por quê? Porque quando estava na terra, ele tinha alma, sentimento, e os sentimentos ajudam a nos fazer vencer, mas também às vezes nos ajudam a cair. Quantas vezes eu senti que eu deveria fazer tal coisa, foi lá e deu tudo errado, porque você deixou entrar a tua alma, teu sentimento. Eu fiquei com medo na hora que eu vi aquilo, aí não fiz nada. Quer dizer, o sentimento pode te roubar. E aí nós começamos a ver aqui que ele sabia disso. Ele estava aqui em forma humana. Por isso ele se apegava mais e mais à manifestação do Pai, o Espírito, Deus, as coisas de Deus, porque isso fortalecia ele. Por que Jesus veio à terra em carne e em sangue?
Porque se ele viesse em espírito, o que nós íamos dizer? Ele só conseguia, ele não pecava assim, sabe por quê? Porque ele era espírito. Ele não mentia, não roubava, não adulterava, porque ele era espírito. Então ele veio à terra como ser humano, para passar todas as dificuldades que você e eu passamos. Você acha que ele não foi traído? Não teve Judas lá? E aí na sua casa, quando alguém fala alguma coisa contra você, você fica doidinho. Fica ou não fica? Sim ou não? Nossa, você não sabe o que eu passo. Fulano falou mal de mim. Não, o cara foi lá e entregou ele para ele ser morto. Mas da cruz ele falou que: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Ele podia ter falado: Pai, estou com uma raiva aqui em cima, o Senhor corta a cabeça, eu vou ficar na cruz, eu não vou pular, mas o Senhor promete um raio naquele ali. Se fosse você, você não pedia? Só um raiozinho. Senhor, que quando ele sair daqui dando risada que eu estou aqui crucificado, que ele tropece no buraco e quebre o joelho. Quanto crente ora assim, irmão? Pega ele, Deus, pega. E nem está na cruz, nem está na cruz, está só aqui embaixo dando uma. Então pensa um pouco, amado. Ele veio para mostrar que é possível. E esse é possível, ele nos mostrou como nos fortalecermos. Quando a gente ora, Deus responde. Não é quando eu oro 15 minutinhos, quando eu oro de qualquer jeito. Não, eu fiquei uma hora lá orando, minha cabeça foi longe, lembrou dos problemas, foi não sei aonde. Quer dizer, ele ficou retido ali naquele canto, mas ele não estava falando com Deus. Ele falou, mas ele não parou para dizer: Senhor, fala comigo agora, quero ouvir a tua voz. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler, quero ouvir o Senhor falando comigo. Vou dar liberdade para o Senhor responder a todas as baboseiras que eu falei. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que a maior parte das nossas perguntas já estão respondidas na Bíblia. Já estão respondidas. Mas a gente prefere choramingar. Então ele era cheio do Espírito Santo, mas ele foi orar. Será que nós temos nos disponibilizados a orar? Você tem aberto um espaço para falar com Deus? Para ouvir Deus? A gente brinca, né? Tem um caderno para você anotar as palavras que saem, para você entender o caminho que Deus está te dando. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele não estava escolhendo aqueles 12 para qualquer coisa. Ele escolheu e já deu o nome para eles de apóstolos. Já tinha uma razão. Nós reclamamos que as coisas não dão certo, diz que já tem todo e tudo, mas esquece desse detalhe. Você precisa estar com o propósito em primeiro lugar no seu coração. As pessoas têm um propósito, mas no meio do caminho vão deixando o propósito e começam a andar na sua vontade. Quantas pessoas entram na igreja, estão lá todo, dizendo que vão, daqui a pouco passa lá qualquer coisa lá na rua, fala bobagem para a pessoa já muda de caminho. Eu amava, eu queria, eu podia, mas já não amo, não quero, não posso. Amanhã vem outro, fala outra coisa, já muda de novo. Amado, você já viu alguém fazer uma faculdade mudando a cada 6 meses de faculdade? Por que não faz? Porque vai perder metodologia, vai perder entendimento, daqui a pouco vai se perder. Nós precisamos estar convictos: espera aí, eu quero estudar a palavra, eu quero andar no caminho, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero ler Bíblia, vou ver o que Deus está falando aqui. Aí ninguém vai me tirar do caminho. Nós começamos a entender que ele, quando separou os 12, ele separou aqueles 12 e já chamava eles de discípulos. Discípulos é aquele que segue, aquele que ouve, aquele que está lá para obedecer, está lá. Mas ele disse para eles: agora não é mais discípulo, agora é, qual o nome novo que deu para eles? Apóstolos. Mas por que deu o nome de apóstolos e tirou ali deles o nome de discípulo? Porque até ali eles estavam para ouvir, mas agora mudava. Agora apóstolo é uma pessoa que foi comissionada. Se você pegar no dicionário, está escrito lá: apóstolo é uma pessoa que foi comissionada. Comissionada quer dizer assim, direcionada para fazer alguma coisa. Recebeu uma comissão, vai fazer isso, é sua responsabilidade. Apóstolo é uma pessoa que foi enviada, uma pessoa que tem, agora daqui você vai realizar isso. Você tem a comissão e tem o envio. E no grego, apóstolo quer dizer
mensageiro, ou seja, de discípulo, de pessoas que estavam lá só para ouvir, para aprender, para ser curado, para ser tocado, papapá. Agora eles vieram para ser treinados, comissionados, treinados e foram preparados para serem enviados, e eles vão levar com eles, aonde eles forem, a mensagem. Todo lugar que eles chegassem, não era mais simplesmente assim: ei, eu sou Pedro, o que você é? Pescador. Não, eu sou um comissionado, eu sou um enviado e eu sou um mensageiro. Eu estou aqui, mas que mensageiro? Que mensagem você tem? Qual foi a comissão que te deram? Você vai pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será. Ele já chegava no lugar sabendo que a parte dele não era ficar discutindo se o peixe era da água doce, da água salgada, porque essa é coisa do passado. Agora o negócio dele era chegar no lugar e pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, traduzir a libertação, mudar a história. Simão, ao qual também chamou Pedro, André, cada um deles aqui, você vê que ele chamou eles, nome por nome, deu a eles todos essa revelação. E a terceira coisa seria treinar essa equipe para alcançar muitas vidas. É o comissionamento que estava sendo preparado para eles, a transformação em formadores de líderes com visão espiritual do plano de Jesus. Eles iam agora de forma diferente. Olha o que fala no 17: e descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom. Imagina quantas pessoas estavam lá, e daquele povo todo ele tirou 12, separou 12. Depois que ele separou 12, ele não falou assim: pessoal, agora que eu já orei a noite inteira. Quem ora a noite inteira está cansado? O que você acha? Ele orou a noite inteira. Aí no outro dia ele separa os 12, e ao invés de ele pegar e ir embora, sabe o que ele faz? Ele vai lá no meio da multidão. Ele pega os 12 e leva lá no meio da multidão. Ele ia mostrar à multidão que ele tinha separado aqueles 12, mas também ele ia mostrar por que ele tinha separado aqueles 12. E ele fala aqui, né? E grande multidão do povo da Judeia, tal, os quais tinham vindo para ouvir, foram lá para ouvir, foram lá para serem curados das suas enfermidades, como também os atormentadores dos espíritos imundos. Então ele foi lá. Eles foram lá para receber a palavra, para receber a cura e para receber a libertação. Mas naquela época só tinha um que pregava. Os 12 não pregavam. Era só Jesus. Era uma tremenda multidão. E Jesus, com toda a sua vontade, mostra o que? Amor, misericórdia, carinho, respeito, determinação, autoridade, poder. Ele não fica preocupado que ele estava cansado. Ele não fica preocupado que tinha gente demais naquele lugar. Ele faz o que tinha que ser feito na frente dos seus apóstolos, para que todos entendessem que agora não era mais para eles viverem para si mesmos, mas para eles viverem para aquelas pessoas. O verdadeiro cristão, quando ele entende quem ele é, nós costumamos dizer que nós temos uma visão apostólica, ou seja, comissionado. Nós fomos chamados, somos preparados, mas para quê? Para dizer que esta vida não é mais a minha vida, porque a minha vida agora é salvar pessoas, é curar pessoas, é libertar pessoas, é restaurar pessoas, é transformar pessoas. Eu fui comissionado para isso, você foi comissionado para isso. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Você foi comissionado para isso. Jesus começa a mostrar aos seus apóstolos como deveriam tratar o povo. Ele quis mostrar para eles: olha, não se prenda ao seu cansaço, não se prenda aos seus problemas pessoais, não se prenda às coisas que você tem que ir lá e dar a palavra. Não, peraí, eu só tenho que ir lá e dar a palavra? Não, você tem que ir lá e manifestar o poder de Deus, cura, transformação, libertação. Não, eu só gosto de igreja que só tem palavra, que só tem brincadeira. É por isso que pregar na internet é gostoso. O que acontece quando eu prego na internet? Você recebe a palavra, mas o restante do comissionamento de Deus fica onde? Você sabe que teve uma época que o pessoal começou a fazer Santa Ceia pela internet.
Vocês dão risada? Estava sério. É que começou a dar umas coisas erradas, pararam. Mas você comprava o seu copinho, alguns compravam vinho, outros compravam suquinho de uva, um pedaço de pão, levava para casa, ficava na frente da internet, e aí ele lá ministrava você mesmo já tomava o cálicezinho, você mesmo já comia o pão, e você já era abençoado e pronto, está fechado. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, acaba saindo mais ou menos que nem o batismo de uma religião que joga aguinha na testa. É muito mais fácil. Você imagina, em uma hora ele batiza 100 crianças. Criança não reclama, criança não sabe o que está acontecendo, depois vira festa para os pais. Agora quando você vai lá e fala assim, faz o curso primeiro, se arrepende dos seus pecados, porque você, para ser batizado, primeiro precisa se arrepender dos seus pecados. Aí você precisa ir lá e tem que ter um pastor do seu lado, para que ele possa realmente, quando colocar você nas águas, estar orando junto com você confessando a Jesus Cristo e mudando a sua vida. Mas por que eu não posso pular em casa na piscina ou na banheira e já me batizo? Porque existe todo um ritual de transformação através do que se faz. Ali morre o velho homem, nasce o novo. Tem gente que quando é batizado ele sai de lá falando em línguas. Eu já fui batizar uma pessoa e ela endemoniou dentro da água. Então não é brincadeira. Tudo que Deus deixou na Bíblia para nós tem uma razão de ser, tem uma motivação, tem um porquê nessa história toda. Então Jesus mostra para eles, a partir de agora vocês são apóstolos, são apostólicos, vocês têm um comissionamento. Isso é Velho ou é Novo Testamento? O que você acha? IP vai passar a acontecer todo domingo de manhã. IP é Bíblia, né? Escola bíblica. Então todo domingo de manhã você pode vir. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de Novo Testamento, né? Então, pelo amor de Deus, porque sabe o que eu estou falando? Porque tem um monte de gente dizendo assim, eu não falo mais do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é velho. Eu falo só de Jesus. Está aqui Jesus, esse aqui é Jesus, esse é Novo Testamento. Então ele está dizendo, eu não vivo mais, mas Paulo dizia, né? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Eu me tornei apóstolo do Senhor. Ele se tornou apóstolo, ele se abriu para isso. Mas por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus, caiu do cavalo e mudou a vida dele, mudou a perspectiva da vida dele, se disponibilizou a ficar nas mãos de Deus do jeito que Deus queria. Aí nós começamos a olhar aqui e falei, peraí, Jesus mostrou para eles o que deviam realizar, treinou eles, treinamento, como diz, treinamento in loco, treinamento no lugar, treinamento na consideração, naquilo que era necessário. Será que nós temos entendido qual é a razão de sermos cristãos? O motivo de Jesus ter nos escolhido para ser salvos? Por que Jesus escolheu você para ser salvo? O que ele espera de você? Que você ocupe uma cadeira na igreja? Que você seja um daqueles que ajude a pagar uma conta na igreja? Amado, a maior motivação de Cristo é que você seja agora um dos apóstolos, que você arrecade essa comissão, esse comissionamento na sua vida e saia falando do amor dele para as pessoas, saia mostrando quem ele é. A gente fala, né? Eu escolhi Jesus. Sabe o que ele diz? Olha o que está em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem que escolheu você? Você pensa que você escolheu ele? Ele escolheu você antes. Ele preparou para você estar numa igreja. Ele colocou você nesse lugar. Eu não sei se aqui é o meu lugar. Jesus às vezes ele erra. Às vezes ele está conversando com o pai e ele esquece e bota você no lugar errado, não é verdade? Você vê como a gente é ignorante? A gente começa, eu não sei se aqui é meu lugar, eu não sei se isso aqui é lá, eu não sei. Peraí. Se Deus nos coloca em um lugar, se Jesus nos coloca num lugar, como a bispa costuma dizer, se ele planta você no lugar, é para que você cresça, floresça e dê frutos. Se você não dá fruto, é porque você é uma árvore, como é que chama? Fala alto, vocês estão com medo hoje. Aquela árvore que não produz fruto, ela está com problemas. Jesus passou pela figueira, ele estava com fome, não tinha nenhum figo. Ele olhou para ela e disse: nunca mais coma ninguém fruto de ti.
Os apóstolos ficaram assustados, ele amaldiçoou a árvore. No dia seguinte eles passaram por lá, a árvore estava seca. E a explicação era essa: se não produz fruto, só serve para ser cortado e ser jogado no fogo. Nós precisamos entender o que ele quis dizer. Nós precisamos gerar frutos. E frutos para Deus são almas, são vidas, são pessoas transformadas, são pessoas restauradas. E eu posso fazer isso. Eu posso, você pode. A gente pode transformar. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto. Você foi nomeado. Você é chamado de cristão. Você é nomeado. Não é qualquer um, mas Ele te nomeou para que você vá e dê fruto. Não é para você ir simplesmente, é para você gerar vidas, para você gerar vidas salvas, e o vosso fruto permaneça. Não é simplesmente para falar assim: você quer Jesus? Quero, deixa aí, já quis, ó, tá livre. Não, permaneça. Para permanecer, alguém tem que cuidar. Então cuidado, você precisa cuidar das pessoas, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quando você faz a vontade de Deus, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Quando você faz a vontade de Deus, não é quando você quer, é quando você faz a vontade de Deus. Então quando eu leio tudo, fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele estava dizendo: você quer milagre? Ele dá, faça a vontade dEle. Salva a pessoa, liberta o cativo, restaura o aflito. Você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade para expulsar demônios. E aí nós começamos a ver uma situação crítica, que nós ultimamente vemos crentes com medo. Mas sabe o que é? Sei lá, o cara tem um jeito estranho, parece que ele se manifesta. Um dia eu vi lá, o cara rosnou, o cara... E o que você fez? Eu? Piquei a mula, dei no pé. Peraí, amado. Ainda ontem à noite, cheguei em casa, nem lembro que horas eram lá, eu liguei a televisão, porque tem mania de chegar em casa e tentar achar jornal, né? Fico procurando até achar alguma coisa. Aí daí liguei, estava passando a Igreja Universal. E aí a moça estava contando. Ela falou assim: eu era de uma igreja tal, e eu falava mal de uma outra igreja, papapá. Aí de repente, a minha prima ficou endemoniada. E aí eu corri e chamei meu pastor. Aí meu pastor foi lá. Aí chegou lá e ele falou assim: precisa levar ela num hospital psiquiátrico, ela está ficando louca. Mas ela mudou a voz. Está vendo? Dupla personalidade, isso aqui. Aí ela ficou assim e falou: não tem outro jeito. Aí o cara foi embora. Aí ela lembrou e foi atrás lá do pastor que ela conhecia da Universal. Aí foi lá, falou para ele, ele falou: vamos lá. Aí voltou lá, expulsou o demônio saiu, a pessoa ficou liberta e começou a ficar normal. Por que aquele outro pastor não expulsou o demônio? Mas ele achou que ela era louca. Tá bom, você pode achar o que você quiser, mas expulsar o demônio você pode. Você pode pelo menos tentar, se você não tiver medo, se você não tiver rabo preso, se você não tiver pecado dentro de você, você fala assim: e se eu for expulsar e o demônio me pegar? Não vou não. As igrejas hoje estão fugindo desse tipo de coisa. Tem igreja que foge até mesmo do Espírito Santo, porque fica descontrolada a igreja, ele não faz o que eu quero. Por quê? Porque você não controla mais, quem controla é o Espírito Santo. Eu começo a falar em línguas, Deus fala o que Ele quer falar aqui, né? Usando o pastor Fábio, ou quem quiser aqui, e depois aí de repente começa aí o pessoal a andar pela igreja e falam no seu ouvido e oram por você, pessoas recebem o poder do Espírito. Está no meu controle? Não mais. Eu tenho medo disso? Não. Por quê? Porque Deus é o Senhor dessa igreja, não eu. Eu não preciso ser o dono das pessoas, eu preciso ser aquele que está pronto, disposto a ajudar as pessoas. Esse sim, esse sou eu, pastor. Então quando nós entendermos isso, nós vamos olhar aqui e vamos falar: peraí, Ele que me escolheu, não fui eu que escolhi Ele. Ele que me separou, Ele que me deu autoridade, Ele me deu poder. Então eu não vou me esconder mais, a não ser que eu esteja em pecado, fazendo coisas erradas. Aí eu vou tentar me esconder. Aí eu vou tentar, sabe, o que? Vão orar de noite? Aí estou indo, vou nada, vamos para o outro lado. Tem que trabalhar.
repente se eu não trabalhar, quem vai trabalhar? Aquela coisa toda. E de repente a pessoa está fugindo porque sabe que pode acontecer alguma coisa, vai transparecer. Então olha para isso. Jesus chamou aquele pessoal, separou aquele pessoal para treiná-los, para desenvolvê-los. Jesus ensinou a ministrar a palavra, a curar os enfermos, a libertar os atormentados. Ele fala no 18, os quais tinham vindo para ouvir serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos e serem curados, e foram curados. Amado, você tem essa autoridade se você ficar na posição. Diga: eu tenho autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Amém? Quando a gente entende isso, a gente começa a entender uma coisa, porque o pessoal olha no Velho Testamento e diz assim: ah, mas no Velho Testamento tinha os profetas faziam isso, faziam aquilo. No Novo Testamento, a visão é essa: o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. No Velho Testamento, o Espírito era derramado só sobre aqueles que eram escolhidos para fazer aquela obra. Então, quando você era profeta, quando você era sacerdote, você era juiz, você era rei ou levita, vinha um azeite sobre sua cabeça, a manifestação do Espírito entrava em você e você estava preparado, você profetizava. No Novo Testamento, nós não somos o profeta, mas nós temos toda a ação profética, manifestação profética. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Mesmo que você não seja aquele profeta que come gafanhoto e toma mel silvestre, que anda com roupa de pelo, mas você tem ação profética, a tua boca é profética, o teu comportamento é profético, o teu impor de mãos é profético. E quem se manifesta? O Espírito Santo de Deus através da sua vida. Eu preciso estar preparado para isso. Por isso que Jesus estava ensinando eles. Lá quando você chega, eu acho que é Atos 18 ou 19, o livro de Atos, ele fala que pela imposição de mãos, os profetas ali, os apóstolos, né, começaram a derramar o Espírito Santo. Eles começaram a transferir o Espírito Santo. E é essa manifestação que você tem na sua vida. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Fala assim: você tem essa ação profética de curar, de libertar, de restaurar, de transformar. Você tem. Agora eu posso usar? Depende de você, depende da sua vontade, né? 12 recomeços para uma grande realização. Jesus escolheu aqueles 12 para começar um trabalho de multidão, não é de pouquinho. Cada um deles ia para um lugar, e quando eles iam, eles estabeleciam uma igreja, né? O dia que Pedro foi falar com Cornélio era um centurião, não era cristão, mas ele teve uma revelação. Ele manda chamar Pedro chega na casa dele, e aí ele começa a pregar, e toda a casa recebe a Jesus e pede o batismo. Aí você começa a ver como a ação profética, a ação apostólica traz transformação. Nós precisamos estar abertos para isso, para essa transformação. Por isso que eu coloquei esses 12 recomeços, que até hoje nós estamos falando aí deles, falando da manifestação daquilo que eles realizaram. Mas algum de nós teve contato pessoal com eles? Não. Mas alguém falou para alguém, que 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 falou comigo, que falei com você. E você vai falar com alguém. E esse alguém que você vai falar com alguém. E a salvação vai se perpetuar. E as pessoas serão curadas, serão libertas, serão restauradas, serão transformadas. E o poder do Espírito Santo vai trazer força, coragem, determinação, mudança. Todo dia nós sabemos que precisamos estar prontos para fazer o quê? A vontade de Deus. Jesus trabalhou com pescadores, com outros que faziam manutenção de barco, comerciante, cobrador de impostos. O interessante é que Jesus não escolheu nenhum fariseu, nenhum saduceu. Você não vê ele falando de levitas, pessoas que já trabalhavam no templo. Ele começou do zero. Mas por quê? Porque ele precisava estabelecer o padrão de Deus na vida deles. Então ele precisava de pessoas que ainda não tivessem hábitos, que ainda não tivessem, coisas que bloqueassem eles. Precisava de liberação. E ele começou a trabalhar com eles. Óbvio que depois começaram a vir outras pessoas, até senador José de Arimateia e outras pessoas foram entrando nesse processo. Mas a gente percebe que ele não precisou procurar pessoas
super capacitadas. Ele precisou de pessoas que fossem ensináveis, que desejassem, que estivessem lá para ouvir. Muitos foram lá, sabe para quê? Para ser curados, e acabaram sendo convertidos. Muitos foram lá para resolver problemas e acabaram sendo convertidos. Não importa como você vai chegar nas pessoas ou como as pessoas vão chegar em você, aproveite todas as chances para ministrá-las e para levá-las ao encontro verdadeiro com Deus. Aproveite todas as possibilidades para levá-los a conhecer a manifestação do Senhor. A gente costuma dizer: contra fatos não há argumentos. Se ele precisa de cura, o que mais vai mexer com ele? O que você acha? Dinheiro? Se ele precisa de cura, o que mais vai mexer com ele é a cura. Diga a cura. E se ele de repente tem uma saúde de ferro, mas está passando fome, o que mais vai mexer com ele é o dinheiro, é o emprego, Aproveite todas as chances, porque o Senhor vai fazer milagres através de você. Você vai orar e a porta de emprego vai se abrir. Você vai orar e a pessoa vai ser curada. Você vai orar e o casamento vai ser restaurado. Você vai orar e os filhos serão abençoados. Você vai orar e o Senhor vai responder a sua oração, para que haja uma grande realização. Por isso eu estou provocando você hoje para um recomeço. Diga recomeço. O que você não fazia vai passar a fazer. O que você não acreditava vai começar a acreditar, porque a sua boca é profética. Então é hora de colocar em prática. Comece a declarar, comece a se predispor a isso, porque Ele vai trazer o que for necessário para mudar o que for preciso. Olha, dos 12 teve um que teve problema, Judas. Agora eu te conto, eu te pergunto, deixou de acontecer o projeto de Deus porque Judas saiu fora? De jeito nenhum. Nós não temos que olhar para aquele que caiu fora ou para as quedas que aconteceram. Nós temos que olhar para os outros 11 que se levantaram e perseveraram, porque se há projeto de Deus, há realização. E Deus tem uma realização para a sua vida. Por isso, mesmo que tudo tenha dado errado, mesmo que amigos tenham atrapalhado, mesmo que haja bloqueio na família, mesmo que não haja dinheiro, mesmo, sei lá, o que aconteceu, Deus vai levantar você para fazer a diferença. A sua boca, o seu comportamento vai pegar aquela estrutura que é promessa de Deus e vai fazer com que ela possa acontecer. Agora, o seu recomeço na intimidade com Cristo só dependerá de você. Diga: só depende de mim. Não adianta eu jogar para o outro, não adianta eu pedir para alguém, sou eu. Jesus continua sendo Jesus. Ele mostrou o que Ele pode fazer. Ele encontrou pessoas. Quem aqui já recebeu a Jesus como Salvador? Levanta a mão aí. Você já sabe que foi escolhido. Havia uma multidão muito maior lá fora. Só na rua aqui a gente fala, segundo as contas que fizeram, tem 40 mil moradores. Desses 40 mil moradores, se pensa que mais da metade não é cristão. Não é cristão. Ou seja, vamos chutar, 20 mil moradores não são cristãos. Mas você está aqui. Você foi encontrado. Os 12 foram encontrados no meio daquela multidão. Você foi encontrado no meio de tantas mil pessoas que andam por aí, que ainda não vivem a Cristo, ainda não sente o chamado, ainda não tem a alegria do poder de Deus na sua vida, ainda não usam a sua boca profeticamente como você usa, ainda não tiveram um encontro com o Espírito Santo. Então hoje, eu digo para você que é recomeço. Através do quê? Santa Ceia. Você está de frente com o sangue de Cristo. Você está de frente com a carne do Senhor. Isso representa hoje a presença de Cristo Salvador na sua vida. Não é só de Cristo, Cristo Salvador, porque isso representa a morte da cruz, o sacrifício da cruz. E o sacrifício da cruz traz o direito da vida eterna. O sacrifício da cruz transfere sobre você poder para curar, poder para libertar, poder para expulsar demônios. O sacrifício da cruz faz de você não apenas um filho de Deus, mas um filho com direito à herança, um filho com direito à revelação e à realização. Por isso, tire o medo, a dúvida do seu coração hoje e assuma esse novo posicionamento. O Senhor, em 3 fases aqui simples, mostra para a gente que Ele sabe separar os discípulos dele.
Ele sabe separar. Que depois que ele separa, ele treina, ele escolhe, ele dá nome. Você já não pode mais ser chamado de discípulo. Sabe por quê? Porque você já está numa igreja apostólica. O seu líder é um apóstolo, tem um caráter de envio, de missão, de realização. Nós já passamos por muitas fases aqui. Se nós às vezes conversamos, quando a gente para conversar com os obreiros, com a minha esposa e tal, a gente fala, nossa, já aconteceu tudo isso na vida da gente? Já teve gente que foi curada de tudo que é coisa, já teve gente que morreu dentro da igreja, ressuscitou dentro da própria igreja, já teve pessoas que abriram negócios, se transformaram aí bastante prósperos, já teve de tudo. Tudo nós já vimos, sendo libertas, restauradas, transformadas. Então você está debaixo de uma visão apostólica, você está debaixo de um envio, você está debaixo de uma condição, um comissionamento para fazer uma grande obra. Ah, apóstolo, eu tenho que ter esse peso. Não é peso, é autoridade. Você tem que lembrar da autoridade, porque quando a gente vai trabalhar numa empresa e chega lá e alguém diz assim, você é o gerente, eu posso pensar assim, nossa, que peso, que jugo, hein? Eu sou gerente, quer dizer que eu tenho que explicar as coisas, mas o seu salário é melhor do que o dos outros, o seu ganho é maior, os seus benefícios são maiores, você é respeitado e reconhecido por aquilo que você realiza, você é apostólico, você tem o comissionamento, você tem autoridade, você tem uma boca profética, você é ensinado pelo Espírito de Deus a fazer coisas tremendas. Você tem que lembrar que foi chamado para vencer, foi chamado para honrar, foi chamado para realizar. Você é o escolhido especialmente de Deus. Você não é qualquer um. Nós às vezes perdemos essa essência. A gente começa já, mas eu tenho que ir na igreja hoje. Eu não tenho, eu quero. Nós olhamos para aquele Saulo. Ele era o cara que tinha autoridade, que tinha carta, podia matar, podia isso, podia aquilo, tinha um salário, era um soldado que além de ele ter bom estudo, estudou com Gamaliel, ou seja, era um cara top de estudo, ele também tinha dupla nacionalidade, falava mais de uma língua, era considerado em 2 países, ele tinha tudo que era assim considerado na natureza humana, perfeito e bom. Só que o dia que ele conheceu a Jesus, o que ele fez? Tchau, exército romano. Tchau, todo o povo. Eu não quero mais saber de nada disso. Eu quero viver agora Cristo. Foi ele que disse que ele agora, se morresse, para ele era lucro. Foi ele que disse isso. Se ficasse, ficaria para pregar o evangelho. Mas se morresse, era bom porque ele ia para perto do Senhor. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele tinha essa convicção, sabe por quê? Porque ele se posicionou. Ninguém tocou ele e disse assim, Paulo, você é um apóstolo a partir de hoje. Mas ele se condicionou ao apostolado. Ele entrou debaixo, sabe? Ele falou assim, eu vou ficar nessa cobertura aqui, ó. Vou entrar embaixo. O que é ser apostolado? É ser comissionado, é ter aí uma palavra, é andar no caminho, é fazer, eu sou esse cara aí, eu vou entrar aqui. Tentaram na época dissuadi-lo a isso, tipo, você não, mas ele falou, eu sou. E ele foi falar com os apóstolos, ele encostou nos apóstolos. Para quê? Para mostrar que a vida dele não pertencia mais a ele, mas pertencia a Cristo, que ele via e não só enxergava, mas vivia essa manifestação. Quando você entender isso, ninguém vai ter que dizer para você que você é apostólico. Você vai dizer, eu sou apostólico, eu fui comissionado, eu estou debaixo de um homem, eu estou debaixo de alguém que colocaram para me orientar, que ele participa de milagres, ele prega o evangelho, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele invoca a manifestação do Espírito Santo, e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Se acabou de Maciacai, você precisa lembrar quem você é. Você não precisa sair debaixo daquilo que Deus já te colocou, porque aí depois você vê as pessoas perdendo toda essa intimidade com Deus. Mas eu não tenho. Eu ouvi uma pessoa falando assim, mas eu não tenho mais aquele jugo. Que jugo? Porque o pessoal lá fica na igreja muito tempo,
Quer dizer que a pessoa estava na igreja, mas com os pensamentos podres lá fora. Por isso que para ele era pesado. Ele estava aqui dentro com pensamentos de pornografia, pensamentos de engano, pensamentos de mentira. Então ele estava aqui dentro, mas estava assim: caramba, que hora que acaba isso para eu poder ir fazer farra? Que hora que acaba isso para eu poder ir lá fora e ouvir minhas músicas, fazer minhas coisas? Aí para ele é um jugo. É um jugo. Mas quando você anda nos caminhos do Senhor, você se alegra quando alguém é curado. Você se alegra quando alguém é transformado. Ontem nós viemos para cá na reunião, à noite dos nossos colaboradores aqui, né? E o pessoal estava aqui em grande escala. Nós começamos a orar no final, e o pessoal começou a ser batizado aí, ser cheio do Espírito Santo e outras coisas mais. E quando eu fui embora com a minha esposa, a dona Bispa, eu saí daqui, já eram 2h20 da manhã. Aí eu falo para você: você está me achando com cara de cansado por isso? Você está me achando que eu vou pedir férias por isso? Eu agradeço a Deus pela misericórdia e o amor dele, que quando ele olha para a gente, ele fala: vou te dar mais. Você quer mais? Eu quero. Então leva mais. Leva mais. Porque eu podia ficar em casa com a barriga para cima, Netflix, internet, um monte de baboseira. Mas espera aí, se eu posso ter intimidade com o Todo-Poderoso, qual é a minha escolha? Qual é a tua escolha? Ouvir a voz de Deus, receber mas para alguns o negócio é tão cansativo. Cansativo, irmão. É porque a gente ainda não sente a presença. Ela está do lado de fora. Quando ela passar para o lado de dentro, aí o negócio pega. Aí o negócio pega. Quando passa para o lado de dentro, a coisa arde. Você já viu pimenta? Do lado de fora a gente olha até... Esse negócio parece que é pimentado forte, né? Aí outro dia eu fui lá, estava até com o pastor Henrique lá. Eu falei: é ardido esse negócio? Ele falou assim: rapaz, eu não experimentei não. Eu falei: e daí? Aí peguei e coloquei no canto do prato assim, bem macho. Aí caiu aquele negócio. Aí eu peguei lá um pedaço da carne, fui lá, enfiei lá e pus na boca. Aí ele olhou para mim e falou: é ardido, pelos seus olhos eu estou vendo que é ardido. A unção de Deus faz diferença na sua vida. Do lado de fora, ela é até bonitinha. Do lado de dentro, ela motiva você a tomar atitudes. Arde. Você começa a mudar o paladar. Você começa a falar: esse negócio queima mesmo, é forte mesmo, mexe mesmo, estabelece mesmo. Deus quer usar você para curar pessoas. Deus quer usar você para levar vidas à salvação. Amado, vai visitar alguém, convida alguém para ir na sua casa, dá um café, fala de Jesus. Você vai ver que Deus vai começar a mover coisas que você nunca conseguiu mover. Vai fazer coisas que você nunca conseguiu fazer. Tua casa será abençoada, tua família será abençoada, teus filhos serão abençoados. E você vai ver o que Deus pode fazer. Amém? Crê nisso? Dá uma glória a Deus aí. Cada um daqueles 12, eles tinham uma vida própria, mas eles tiveram que ter um recomeço. Os 12 tiveram um recomeço. Você imagina, passou pelo pescador e falou para ele: larga tudo, ele largou. Passou pelo irmão do pescador: larga tudo, e ele largou. Passou lá pelo homem que cobrava impostos e falou para ele: vamos embora, e ele foi. Você imagina quantos recomeços? Os 12. E esses recomeços trouxeram manifestação. Agora, e você? Não chegou a hora de um mover especial de Deus na sua vida? Fica de pé.